e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 200. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, ouço paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para levar consigo culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, posto em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Demos glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos passar na presença do Senhor e agradecer a Ele por estar na sua presença. Santo e eterno Deus, estamos neste momento, Senhor, diante de Ti, meu Deus, primeiramente para agradecer-te, meu Pai, pela Tua graça, Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, para com as nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, Senhor, que nos dá. Te agradecemos, Senhor, porque se não fosse a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, a Tua bondade, meu Deus, aqui não estaríamos, meu Deus. Mas todos os dias, Senhor, podemos ver as Tuas mãos estendidas sobre nós, Senhor, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo o mal, Senhor. Abençoa, Senhor bendito, cada um de nós que aqui está nesta noite, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Abençoa Teu servo, Senhor, que vai trazer a Tua palavra nesta noite. Ajuda-o, Senhor, guarda, meu Deus maravilhoso. Pai, a nós dá-nos um coração contrito e humilhado diante da Tua presença, Senhor. Abre nossos ouvidos, nossos entendimentos para Te ouvir, Senhor. E assim, Senhor, receber este alimento, Senhor, que vem dos altos céus, Senhor. Pai eterno e soberano, nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Agora, para o nosso irmão Jonatas, que vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus nos abençoe. Que o seu Santo Espírito possa falar, né, nessa noite conosco por meio da sua palavra. Vamos da leitura da palavra do Senhor
Nós vamos ler em duas partes diferentes. Vamos ler primeira aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Primeira aos Coríntios, capítulo 10 e 13. E depois em segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9. Então, primeira aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. E depois, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9. Vamos dar leitura, então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? As tentações que vocês tendem a enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Agora, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9. Diz assim: Irmãos... Dá para aumentar um pouquinho o volume? Um pouquinho baixo. Melhorou agora ou não? Tá melhor. Mas ainda está baixo? Não, melhor. Tá bem melhor. Porque eu não sei. Está tudo do mesmo jeito de sempre. Bom, vou tentar falar um pouco mais alto. A leitura, então, agora do 2 aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, te pedimos nesse momento, que por meio do teu Espírito Santo, tu possa falar a cada coração essa noite. Fala com cada um de nós, a começar, Senhor Jesus, de mim. Toca, Senhor Jesus, em minha vida, transforma minha vida, e também que essa palavra possa ser compartilhada com cada um dos teus servos. Toca também em cada coração, e que por meio do teu Espírito Santo, revela a tua palavra a cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, irmãos, essa palavra, quer dizer, o assunto, né? Falar ou de tribulação ou de tentação, é um assunto já até recorrente. Eu lembro que eu mesmo já falei alguma vez, e o pastor também, não faz muito tempo que, né, até teve um estudo sobre essa questão. Mas o que me chamou a atenção foi algo que, com certeza, eu mesmo já fiz, tenho certeza disso, e é muito provável que muitos dos irmãos também já fizeram. A gente fala uma coisa que, na verdade, não está escrito. Então, quando a gente percebe isso, sempre é tempo de rever, né? Porque o que importa é o que está escrito, né? E não o que a gente acha até na boa intenção. Então, infelizmente, tem muitas coisas que a gente, às vezes, ouve falar e a gente sai falando. E uma delas é essa questão aí, que existe uma diferença entre a tentação e a tribulação. Nós costumamos dizer que o Senhor Deus não dá uma tribulação maior do que você possa suportar. Não é verdade? Todos os irmãos que já ouviram isso, e se bobear, todos já falaram isso. Só que não está escrito isso, né? Com relação à tribulação, não está escrito que nós nunca teremos uma tribulação maior do que nós possamos suportar.
Isso está escrito para tentação. Para tentação, sim, que é o que nós lemos, né? O primeiro versículo que nós lemos está lá. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Isso está claro, né? Com relação à tribulação, foi o segundo versículo que nós lemos. O que fala? Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então, Paulo está dizendo que a tribulação que ele teve foi muito acima da capacidade dele suportar. Então, é interessante que nós façamos, né, que possamos assim meditar nessas duas coisas e entender, né, qual é a diferença realmente que existe. Uma delas está muito clara para nós, porque já estudamos isso, né? A que está mais clara é que a tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, né? Porque a tentação é algo do mal e Deus não tem nenhuma participação com o mal. Então, Deus não tenta ninguém. A tentação, ela sempre é oriunda, né, do mal. Então, a gente sabe que o pai, né, quem está por trás sempre de uma tentação, quando nós falamos espiritualmente falando, é o diabo, né? Não é Deus. A aprovação, ela pode vir sim em cima de nós. E quando ela vem, nós temos que clamar ao Senhor. Assim como fazemos também quando é a tentação, né? É nossa obrigação clamar ao Senhor. Nós não podemos dizer, né, para que o Senhor nos livre da tentação, livrar no sentido de não sermos tentados. Isso é impossível, porque nós seremos tentados, né? O que nós pedimos é que Ele nos livre, não nos deixe cair em tentação, como vamos daqui a pouco ler esse versículo, né? Então, para que nós não venhamos cair na tentação. Por quê? Se nós cairmos na tentação, né, e se viermos a sucumbir, se viermos a morrer na tentação, aí está um grande perigo, né? Porque a tentação, ela é quando você cede, né? A tentação, você está desobedecendo a Deus, necessariamente. Toda vez que você cede a uma tentação, você está desobedecendo a Deus. Por isso que nós não podemos ceder à tentação. E é por isso que a tentação, ela não pode nos sucumbir. Porque se isso acontecesse, nós estaríamos fora da graça de Deus. Porque a tentação vem para isso, né? Para nos fazer pecar. Então, é por isso que o Senhor nos livra e não vai dar uma tentação, né, maior do que nós possamos suportar. Já no caso da tribulação, quando ela vem, nós também pedimos ao Senhor. E, invariavelmente, o Senhor está nos livrando também, né, da tribulação. Mas pode ser que numa luta você venha a sucumbir, você e eu, né? Tanto sucumbiram, os exemplos estão aí, no passado e no presente. Pessoas que têm uma luta tão grande que eles vão sucumbir, sim. Então, a luta foi maior do que aquela força natural. Ele não conseguiu sobreviver, ele pode até morrer. Só que isso não significa separação do Senhor, né? Esse tipo de morte por uma luta nesse sentido. Não significa que você vai separar do amor do Senhor, ao contrário. Nada disso vai nos separar. Então, resumindo, né, aqui, nós queremos dizer que a tentação, realmente está escrito que o Senhor não vai dar uma tentação maior do que nós possamos suportar. No caso da tribulação, nós não temos essa garantia, né? O que nós temos que saber é que, mesmo que venhamos sucumbir diante de uma tribulação, nós estamos com o Senhor, não há nenhum problema. Isso não pode nos meter medo, né? Não pode, é uma tribulação, uma luta. Nós vamos estar com o Senhor pedindo que Ele nos livre. E se Ele quiser, Ele nos livra. E, invariavelmente, Ele nos livra mesmo. Sabemos disso, todos nós, né? Mas pode ser que, né? Estamos falando da morte até, uma morte assim, natural. Que alguém venha, né, a morrer em função de uma luta, né? E uma luta, uma tribulação. Pode ser, pode. Mas, graças ao bom Deus, que isso não vai ser sinônimo de separação entre nós e Deus. Agora, a tentação, sim. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, né? Então, o que nós vamos dar uma ênfase maior é com relação à tentação. O que é a tentação, então? Tentação realmente, né, é um convite a pecar. É um convite a pecar.
e ela cria o desejo de pecar. E o que é pecar? Desobedecer a Deus. Nós sempre falamos que, normalmente, né, o que a gente pensa, quando a gente fala assim, eu fui tentado a fazer alguma coisa, uma tentação, ela sempre costuma vir, pelo menos, né, o mais natural, em cima de algo que você quer fazer. Você quer, só que não pode, né? É a leitura mais simples de tentação, é isso. É algo que eu quero fazer, eu desejo fazer, mas eu não posso. Então, isso vira uma tentação, né? É aquele prato que você quer comer, aquele tipo de comida, só que você está proibido pelo médico. Você não pode comer. Se você comer, você vai morrer. Só que você fica com saliva na boca, os olhos, né, ficam muito abertos, ávidos por comer aquela comida, mas você não pode. Isso é tentação, né? Isso para falar no sentido natural. E espiritualmente falando, é qualquer coisa que nos afaste de Deus, mas você sabe que você tem uma propensão a fazer aquilo. Está dentro de você aquilo. Então, você pede misericórdia ao Senhor sempre, porque você sabe que é um ponto fraco que você tem. E o inimigo, obviamente, ele costuma, né, nos atacar principalmente no ponto fraco. Então, isso é uma tentação. A pergunta, né, que pode vir, mas de onde vem a tentação? De onde vem a tentação? Então, eu vou ler alguns versículos, irmãos não precisam procurar, até por causa do tempo, né? Mas eu leio e os irmãos vão entender perfeitamente. Em Tiago 1:14, nos dá essa resposta, de onde vem a tentação. Então, Tiago 1:14 diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, né? E é diferente, claro, em cada um de nós, né? Cada um de nós sabe disso. Nós temos consciência, né? E temos que ter consciência disso. E pedir misericórdia ao Senhor, né? Porque normalmente não. Nós podemos afirmar que essas cobiças sempre são obras da carne. Sempre são obras da carne. Por isso que o rol não é taxativo lá quando Paulo elenca, né, as obras da carne, ele fala lá várias e fala assim, e outras que estão nesse rol aí, outras. Então, já o fruto do Espírito são aqueles 9 gomos lá que nós conhecemos. Agora, as obras da carne são várias. Então, são cobiças que nós temos. Então, a origem da tentação está aí. Agora, a gente pode me perguntar, mas como é que ela chega a nós? Como é que a tentação chega a nós? Através dos nossos sentidos, né? Esses todos que nós conhecemos, pelo menos até agora, né? Conhecemos os sentidos. O que é? Visão, né? Olfato, audição, tato, paladar. São esses sentidos. É por esses sentidos, né, que o inimigo vai atuar para nos fazer pecar, por esses sentidos que nós temos. Então, nós temos que pedir misericórdia a Deus e sempre estar atentos, né? São essas janelas que nós temos que o inimigo pode atuar. É sempre num desses sentidos. Então, que o Senhor tenha misericórdia, né, de cada um de nós, que nos guarde, porque realmente nós somos muito suscetíveis ao inimigo, né? E ele é muito ardiloso, né? Ele tem muita tática para fazer essas coisas. Então, nós temos que pedir sempre misericórdia a Deus, né? E essas coisas chegam então, através dos nossos sentidos, mas sempre instigados por quem? Pelo próprio diabo. Espiritualmente falando, nós sabemos que ele, né, é o pai da mentira, as coisas ruins provêm dele, a instigação sempre é por meio dele. Agora, a materialização, né? Essa materialização pode ser como? Como que pode chegar? Por ele próprio, né? Isso é mais raro, mas acontece. Pessoas que são atacadas diretamente pelo demônio. Ele não está usando ninguém, não, é ele mesmo. E a pessoa sabe que é ele, né? Sabe, porque ouve a voz dele, ouve as coisas. Quando eu falo isso, eu lembro muito do meu pai, ele sempre dá esse testemunho. Quem conhece ele falou que foram uns 3 anos, né, quando ele foi novo convertido, e que ele não via a claridade do sol, né, nem da lua, era tudo treva. Foram 3 anos que ele só via tudo escuro, não via a luz. Então, foi um ataque cerrado do inimigo, né? Ele via aquela ventania entrar na casa dele, batia a porta, a panela voava, tudo. O inimigo, ele sentia a mão do inimigo nele, aquela frieza, o corpo dele gelava. Bom, coisas assim que ele passou e certamente outros irmãos passaram. Não é comum, mas há esse tipo de confrontação que é ele direto, né? O inimigo, na condição de espírito, que ele é espírito, né? Mas ele também pode usar o quê? Pessoas, né? Pode usar pessoas, claro que pode.
Aliás, é o que ele mais usa, né? Pessoas. Então, nós somos tentados através de pessoas, né? Que estão sendo usadas pelo inimigo, muitas vezes inconsciente, na maioria das vezes nem sabem, né, que estão sendo, mas estão sendo, e algumas vezes até, talvez estejam até sabendo, né? Mas estão a serviço de Satanás. Alguns parece que têm Satanás como Deus, né? Eles servem a Satanás. Então, esses têm até consciência, né? E eu me aventuro aqui a dizer, aí eu que vou dizer, né? Não está escrito isso. Eu vou dizer que talvez seja possível que ele até use animais também. Por quê? Porque ele pode entrar em animais. Isso a Bíblia fala, né? A Bíblia diz que em algum momento lá ele entrou numa manada de porcos, não é isso? Se ele entrou nos animais, ou seja, porque ele é um espírito, ele precisa de corpos, ele pode sim, em algum momento, entrar, né, em alguns animais, em algum animal, e isso servir de tentação para você. Claro que eu não vou ficar dando exemplo, porque os exemplos podem ser muito variados, depende de pessoa para pessoa. Só estou dizendo que é bom que nós fiquemos assim precavidos também quanto a essa possibilidade, né? Que se ele pode entrar no animal, ele pode sim fazer com que um animal, por exemplo, seja um motivo, né, de tentação para nós, seja lá o que for, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas pode ser até, não sei, aqui só um exemplo aqui muito até bobo, né? Mas se você tem uma propensão a matar animais, né? Muitas pessoas antes de se converterem eram caçadores e tinham prazer em matar, né? Tem gente que tem prazer, não é porque ele precisava matar para comer, não. Era o prazer mesmo de atirar no animal e ver o animal cair. Tem gente que tem esse tipo de prazer, né? Ao se converter, você entende que você não deve mais fazer isso, né? Só que você continua com o desejo, mas você vai, eu não vou fazer, sou convertido e não faço mais isso. Agora, se imagine se, né, começa a vir um animal, aqueles que você caçava perto da sua casa, fica te instigando. Estou dando exemplo até bobo, volto a dizer, né? Mas é só para dar um exemplo que pode acontecer, sim. E se você faz isso, imagina a repercussão que não pode dar, né? Porque você não pode realmente, né? É uma questão sua para com Deus que você já não poderia. E hoje tem leis, né? Severas, ainda mais dependendo do animal, da espécie dele, né? Então, só para dar um exemplo que isso, né, pode ser que seja possível também. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né, de saber que tudo aquilo que nós gostamos de fazer, mas o Senhor diz não, isso pode ser motivo de tentação, né? Em algum momento nós seremos tentados. Então, que o Senhor nos guarde, né? Por que não devemos ceder à tentação? Alguém pode perguntar, tá, mas nós seremos tentados? Seremos. Fato Deus não vai te livrar da tentação no sentido de nenhuma tentação vai chegar a você? Isso não é verdade. A tentação vai chegar a você, sim, né? O que nós não devemos é ceder à tentação, mas tentados todos seremos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado, né? Então, por quê? Nós não devemos ceder à tentação. Porque se nós cedermos à tentação, nós morreremos, né? Eu estou falando aqui principalmente da morte espiritual, mas também podemos morrer materialmente falando, né? A depender do tipo de situação que você entra numa tentação, você está colocando em risco a sua própria vida também, né? Agora, com certeza, a vida espiritual. Por que eu digo isso? Porque no que nós já, né, tentamos aqui, de certa forma simples, mas dizer, né, conceitual, o que é tentação? É um convite a pecar. Se é um convite a pecar, e seu pecado faz separação entre nós e Deus, né? E toda alma que pecar essa morrerá. Então, entendemos que quando pecamos, naquele momento nos separamos de Deus. Claro que quando somos, né, cristãos, somos tementes ao Senhor e pecaremos, né? Não tem aquele que não peca, mas você não tem aquele prazer de continuar pecando, né? Você pode num deslize pecar, mas logo o Espírito Santo fala e você se arrepende, pede perdão e volta para o caminho. Você não continua, porque ao continuar, você se distancia do Senhor. Então, é por isso que nós não devemos ceder, né, à tentação, porque ceder é pecar e nós morreremos. Isso está em Gênesis, né, capítulo 2, versos 15 a 17, eu vou ler, diz assim, que é o primeiro momento que nós podemos, né, dizer, a primeira referência quanto a esse assunto. Fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tá certo? É isso.
Então, foi ordem do Senhor e o Senhor estava dizendo, não faça isso. Então, foi a primeira tentação que nós vemos na Bíblia, aí chegou o que? A serpente, né? E chegou primeiro em Eva, né? Falando algo que já não era verdade, porque o inimigo é assim, né? Ele é astuto, né? Então, já chegou falando assim, olha, ô Eva, Deus falou que era para vocês não comerem nada? Olha como ele é astuto, mentiroso, né? Não, era o contrário. Coma tudo menos essa árvore aqui, né? Ou seja, tínhamos que olhar para o todo. O Senhor falou que era para tudo, menos uma que não. Agora, o que ele faz, né? Ele já chega, a serpente já chegou falando, quer dizer que ele falou que era para você não podia comer nada? Ele falou, não. Ele falou que eu podia comer tudo, sim, menos essa aqui. Bom, aí a história todos os irmãos conhecem qual é, né? Mas, ou seja, então, depois que, né, que nós pecamos, quem peca, depois que você vai olhar, você fala, puxa vida, como eu fui enganado, né? Como eu fui enganado, foi um detalhe, né? Mas a vontade que você tem, e nós sempre, quando somos ludibriados, né, irmãos, por alguém, quase sempre também é porque você está com muita vontade, né? Vocês já foram ludibriados assim com algum vendedor que consegue vender um negócio para você e depois nem existe esse negócio, você não consegue mais achar a pessoa, porque você está com muita vontade de comprar aquilo e ele enfeita o negócio de um jeito, põe um preço tão, né, tão interessante, você já está com vontade de comprar e você não percebe detalhes que quando você vai olhar com atenção, você fala, puxa, se eu tivesse prestado atenção nesse detalhe, eu já saberia que era golpe, né? Mas não, você está com muita vontade. Então, sempre é assim. Nós caímos pela nossa vontade, nós temos vontade de fazer, e não é diferente com a tentação, né? Ela vem exatamente em cima daquilo que você quer fazer, e nós somos realmente ludibriados, e o inimigo, ele é astuto, né? Ele é expert exatamente em fazer isso, né? Como se comportar, por exemplo, né, diante da tentação, já que ela é fato, ela existirá e sempre, né, estaremos de uma forma ou de outra sendo tentados. Então, a primeira coisa, nós temos que nos submeter a Deus e resistir. É isso que a Bíblia ensina, né? Temos que nos submeter a Deus e resistir. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós temos que nos submeter a Deus, porque não existe a possibilidade de nós resistirmos ao inimigo sem submissão a Deus. Nós não conseguimos, em hipótese alguma, né? Nós não damos conta, nenhum de nós vai dar conta de resistir ao diabo se nós não estivermos submissos ao Senhor. Então, nós temos que estar submissos ao Senhor para que nós possamos resistir ao diabo. E aí, ele fugirá de nós, né? Que a Bíblia está nos ensinando. Sempre o quê? Pedindo ajuda a Deus. Sempre. E isso tanto no caso de uma tribulação, né, de luta, como da tentação. Nós temos que pedir ajuda ao Senhor. E isso está lá em Mateus 6:13, né? Que é aquela oração do Pai Nosso. Então, no versículo 13, não é do Pai Nosso, nós vamos ver daqui a pouco, mas em Mateus 6:13 diz assim, exatamente a oração do Pai Nosso. E não nos deixe cair em tentação, mas, né, não nos deixe cair em tentação. Algumas versões podem falar, né, nos livre, mas esse livre tem esse sentido, não deixar cair, porque a tentação nós vamos, né, sempre terá uma interação conosco a tentação. Então diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6:13. Então nós temos que pedir sim ao Senhor, Senhor, não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação, né? E pedir ao Senhor também que abra nossos olhos espirituais para que nós possamos entender o que é a tentação, porque a gente pode até entrar em alguma coisa sem perceber que é a tentação, só vai perceber depois de consumada, aí é tarde, né? Então, que o Senhor sempre nos mostre, que o Espírito Santo possa sempre estar, né, nos dando alerta, e ele nos dá esse alerta, né? Se nós dermos essa liberdade ao Espírito Santo, ele sempre vai nos dar o alerta, olha, não entra nessa não, que essa é enrascada, hein? Não entra. E aí, nós temos que agradecer ao Senhor, né? Então, pedir sempre ao Senhor, né? O que mais, né, que nós devemos fazer, né? Também com base sempre o que na palavra de Deus. Esse é o grande exemplo que Jesus nos deixou, né? E aí nós vemos, eu vou até fazer essa leitura, ela é um pouco extensa, mas acho que é preciso fazer para ficar muito claro, né? O exemplo, né, principal que é do próprio Jesus.
Então, São Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, né? Essa palavra está escrito, em todas as respostas de Jesus para a tentação, ele usou isso. Está escrito, né? E aí ele fala: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens. Agora, olha que o inimigo como ele é astuto. Agora é ele que usa a palavra, né? Jesus usou a palavra para responder, agora ele usa a palavra de Deus. Ele fala: Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então ele está falando: Jesus, a tua palavra diz o seguinte, olha, que um filho teu pode se jogar em algum lugar e peça que Deus coloque as mãos, que Deus vai te sustentar. Então ele usou a palavra para que Jesus se lançasse lá do pináculo do templo, né, para baixo. E Jesus, né, agora respondeu: Pois está escrito, né? Ele dará ordens a seus anjos, isso é o inimigo falando para Jesus, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, nós não devemos pôr Deus à prova. Então, se nós sabemos que alguma coisa é tentação, e nós vamos nos aproximar dessa tentação, né, achando que Deus vai nos guardar, não está correto, porque aí você está tentando ao Senhor teu Deus. Foi isso que o inimigo quis fazer com Jesus, né? O inimigo usou a palavra, então realmente estava escrito, né? A maioria dessas palavras estão escritas em Salmos ou em Isaías, né? Está no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo usava, né? E o inimigo também usou. Então nós temos que tomar esse cuidado, né? É a mesma coisa quando está escrito lá que nós, né, dependendo da situação que tivermos, que nos encontrarmos, né, a Bíblia diz que se nós bebermos alguma coisa mortífera, não é isso? Bebemos algum veneno, alguma coisa, não nos fará mal algum, né? Também podemos ser picados pelas serpentes, isso não vai nos fazer mal. Mas que situação é essa? É uma situação onde nós, sem sabermos, né, vamos estar numa situação dessa. Agora, se você sabe que algo é veneno, você não pode simplesmente, para querer mostrar que você é muito crente, né, levantar suas mãos para o Senhor: Deus, eu sei que isso aqui é veneno, mas agora eu vou tomar esse veneno e tu vai me livrar. Não, isso é tentar a Deus. Não é isso que a Bíblia está mandando, né? Ou num lugar cheio de cobras, você tem outro lugar para passar, você vai fazer questão de passar pela cobra, ou até vai segurar a cobra e vai deixar ela te picar, né? Como, acho que o pastor mesmo conta um exemplo aí, né? Parece que foi um pastor americano que quis fazer isso, né? A cobra picou e ele morreu, né? Por quê? Porque aí está tentando a Deus. Então, nós não podemos tentar a Deus, né? Então, foi isso que o Senhor Jesus Cristo, né, respondeu para ele. E ele continuou, né? Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se... essa parte foi que eu já li. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, mais uma vez o Senhor usando a palavra, né? Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então é um grande exemplo para nós, né? Para nós sabermos como nos comportar, né, diante de uma tentação. Como que o Senhor Jesus Cristo fez? Usou a palavra. E nós sabemos que para nós usarmos a palavra, nós temos que conhecer a palavra, né? Mesmo se for para nós lembrarmos, é uma situação onde você não tem um recurso de voltar aqui à Bíblia, né, para procurar. Você está numa situação onde você está sem a Bíblia na mão. Bom, mas aí é aquilo que a Bíblia diz, né? Que o Espírito Santo te fará lembrar, não é isso? Só que para nos fazer lembrar, você só pode lembrar algo que você já viu. Como é que eu vou lembrar de algo que eu não vi? Por isso que não é só aconselhável, como é necessário que nós realmente estejamos lendo a palavra do Senhor, né? Ouvindo a palavra do Senhor, guardando, memorizando em nossos corações.
Não é só memorizar, como alguns têm essa facilidade, né? E decora um monte de versículo da Bíblia e sabe falar. Só isso é bom. Mas só isso, a importância não está em decorar, né? Em sair falando. E sim em entender a palavra e obedecer, né? Em entender o que cada versículo desse quer dizer e em obedecer ao Senhor. Então, que o Senhor nos dê graça, né? Para que possamos ser obedientes à sua palavra, né? Que não venhamos esquecer, que não possamos ser ouvintes esquecidos, né? Mas que possamos praticar assim como a sua palavra nos ensina, né? Bom, e se cairmos em tentação? Há essa hipótese? Claro que há. E se cairmos, né? Se cairmos, devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, né? Imediatamente. O quanto antes devemos fazer isso. Salmo 32, verso 5, diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Então, vemos aqui o salmista, né, falando isso, Davi. Ou seja, está lá no Antigo Testamento ainda. Isso não aconteceu depois de Jesus, antes, né? Para dizer que muita gente quer ignorar o Antigo Testamento. Não, nós não temos que ignorar o Antigo Testamento, até porque Davi, principalmente, foi um dos que sempre, né, apontava para o Cristo, né, que viria. Então, essa é uma passagem que, se a gente não fala que é do Antigo Testamento, ela se encaixaria perfeitamente, né, no Novo Testamento. Está falando de pedir perdão dos pecados ao Senhor, né, e entender que o Senhor tem poder para perdoar pecados, né? Isso é muito importante. Então, que nós não venhamos como alguns, né, porque às vezes se afastam do caminho e tem vergonha, né, de voltar, ou acham que está tudo perdido. Não, nunca está perdido, né? É o arrependimento. Nós temos que nos arrepender e pedir perdão ao Senhor, né? E o Senhor é poderoso para perdoar nossos pecados, né? O versículo que nós lemos, né, mostra que se nós estivermos em Deus, a gente até vai ler outra vez, né? Se estivermos em Deus, não cairemos na tentação, porque Ele nos dará forças para suportar. Então, vamos ler outra vez aqui, 1 Coríntios 10 e 13. Vou reler aqui, diz assim, 1 Coríntios 10 e 13. Olha só. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, primeira, está falando o seguinte, olha, não venha me dizer que você é um indivíduo muito tentado. Mas só vem para mim a tentação. Puxa vida, né? Por que o Senhor fez isso comigo? Primeiro, que não é o Senhor que está fazendo, que a tentação não vem de Deus. A tentação não vem de Deus. Mas também você não pode se vitimar. Por quê? É o que Paulo está falando, né? As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Todo mundo enfrenta, né, tentação. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Deus não vai deixar, né, que venha uma tentação maior do que as nossas forças para suportar. Por isso que não tem desculpa. Se você estiver em Deus, você que eu digo, você e eu, obviamente, se estivermos em Deus, não tem desculpa para a gente cair na tentação e falar, olha, ela foi maior. Não, não é verdade. Não é, senão a Bíblia seria mentirosa. Não é verdade. Ali realmente você deixou que o teu desejo, a tua concupiscência falasse mais forte. Porque se você está em Deus, Deus não deixa vir uma tentação maior do que você possa suportar. Então, só que ele continua, olha como é interessante. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês, né? Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho, quando eu falo assim, mas Deus cumpre a sua promessa e Deus não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Então, quem que não vai deixar? É Deus. Não é que não vem tentação maior que nós possamos falar. A tentação vem sim, ela vem maior. Só que Deus não deixa. Essa é a diferença. Que o inimigo quer destroçar conosco. Ele quer acabar conosco. Não pense que ele vem na medida, não. Ele vem naquela medida, não. Não é ele que vem na medida, é o Senhor que não deixa. Olha o que está escrito, né? Olha só, vou ler mais uma vez. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. É ele que não deixa. Porque se ele deixasse, nós estávamos fulminados, né? Por isso que a Bíblia fala, se não fosse a misericórdia do Senhor, né? E a misericórdia que nos mantém vivos, a misericórdia do Senhor. E continuando fala, quando uma tentação vier, Deus dará forças
a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela, né? Porque Deus vai nos dar força. Então, quando a gente fala dessa questão, né, da tentação e compara com os outros tipos de provações, né, os outros tipos de aflições que teremos, é sempre a mesma coisa, né? É sempre a solução vai estar no Senhor, vai estar. Olha só, né? Só vou ler outra vez agora o outro versículo que nós lemos, né? 2 Coríntios 1, 8-9. Como é que fala? Olha só. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Ali Paulo está falando, tem pelo menos 2 pensamentos quanto a isso, né? Mas são pensamentos que também, se é um, se é outro, para mim não faz a diferença. O que importa é o que Paulo está falando aqui. Mas alguns querem dizer que isso aí foi aquela opressão terrível, né? Que em vários momentos ele teve, que as pessoas se reuniam e queriam matar Paulo. Ele tinha que sair fugido, né? Ou saía fugido, saía, alguma vez colocava ele naquele cesto, né? E ia lá pelo canto do muro e assim, ele tinha que sair porque as pessoas estavam enraivecidas e queriam matá-lo. Então, alguns dizem que é isso. Outros dizem que não, que pode ser uma doença que ele tinha, uma doença que deixava ele muito fraco, e a Bíblia mostra isso, que tinha momentos que ele estava muito debilitado e que ele chegou quase à morte. Bem, a gente não precisa ficar nessa especulação. Tanto faz ser uma coisa como outra, o que importa é o que ele está dizendo. Olha o que ele fala, né? Tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Foi muito além, é isso que ele fala, né? Aquilo que aconteceu com ele foi muito além da capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele já não tinha mais esperança, ele tinha, digamos assim, a certeza que ia morrer, seja por causa dessa perseguição, seja por causa da doença, aí não vem ao caso, ou pelas duas coisas juntas, não importa. A tribulação foi tanta, acima que ele falou, agora eu vou morrer. Aí ele continua, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Aí que está a importância, né? Tudo isso, né, que aconteceu, ou seja, havia uma tribulação maior do que ele podia suportar, maior do que ele, Paulo, podia, né? E assim, às vezes, pode vir sobre nós uma tribulação maior do que nós possamos suportar. Então, fala, a minha força não dá mais, e a tribulação continua. Só que aí ele fala, né? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Aí que está o segredo, né? Mas em Deus, que ressuscita os mortos. E aí ele vai mais longe ainda, olha, ainda que eu tivesse morrido, se o Senhor quisesse, ele me ressuscitasse. Ou seja, nada tem poder sobre um servo do Senhor. Nada. Nem a morte tem poder. Primeiro que ela não tem poder mesmo, né? Se você morrer, se descansa, está no braço do Senhor. Então, por isso que Paulo até desafia. Onde está, ó morte, teus aguilhões? Cadê o teu poder? Ele desafia a morte, entendendo que a morte para ele vai ser só um veículo de passagem daqui para os braços do Senhor e ponto. Então, a morte realmente, mas ele ainda vai mais longe. Mas se o Senhor quiser, o Senhor ressuscita. Como ressuscitou, né? Vários, e ainda continua ressuscitando, né? Mortos, que eu digo mortos mesmo, né? Não é mortos espirituais, não. Mortos carnais. A pessoa morre e o Senhor ressuscita. E o Senhor fez isso em vários momentos e faz ainda para provar que sequer a morte tem poder, né? Mas a morte também para nós é um descanso, né? É o descanso, é um veículo de passagem para nós encontrarmos com o Senhor, né? Então, o que é interessante, que eu acho que é interessante nós frisarmos aqui, né? É o seguinte: se Deus não interviesse, nós não conseguiríamos resistir, né? E sendo assim, nós iríamos cair e iríamos morrer, tá certo? Se Deus não intervier na tentação, porque é ele que fala que não vai deixar com que ela seja maior, porque se ficasse, nós iríamos sucumbir na tentação. Então, aí é que a gente vê, né, uma diferença entre a tentação e a tribulação. Nós não devemos morrer dentro de uma tentação, por ceder à tentação. Nós até podemos morrer por não ceder à tentação. Isso é provável que aconteça, né? A tentação vem, você fala não, não, e você vai morrer, acontece, né? Porque você vai e fala assim, não vou ceder à tentação. Então, você vai morrer por isso? Se morrer, amém, né? Você está com o Senhor. Agora, quando você morre cedendo à tentação, é um perigo, né? Porque aí você cedeu à tentação e morreu por isso. Estou falando de morte natural mesmo, morreu. Aí, qual é o grande perigo? Se teve tempo de se arrepender, nós não vamos dizer aqui se sim ou se não, porque nós não sabemos. O problema, a dificuldade é essa, né? Pessoas que cedem à tentação
e morrem, né? Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, Ananias, né? E Safira, tá certo? Tinha uma cobiça nos seus corações ali de guardar um dinheiro que, em tese, não deveria mais ser deles, né? Porque se eles falaram que esse dinheiro ia ser do Senhor, esse dinheiro devia ser do Senhor, mas eles foram lá e enganaram, né? Então, o primeiro que foi ele, né? Ananias. Depois veio a mulher, querendo vir com a mesma história, e o que os discípulos já falaram, mas quem que colocou isso no seu coração, né? Por que vocês deram lugar a Satanás, né? Então ele falou, do jeito que o teu marido foi levado, né, para a sepultura, agora vai ser você também. E ela caiu morta, né? Então é um exemplo que tem, né, de pessoas que cedem à tentação e não dá tempo de voltar, né? Então, agora a tribulação, a diferença é essa. Se nós, em algum momento, viermos a sucumbir diante de uma tribulação, não tem nenhum problema, né? Porque estaremos com o Senhor. E aí, para terminar, Paulo também, né, nos fala isso, em Romanos, capítulo 38, capítulo 8, os versos 38 e 39, diz assim, pois estou convencido, né, Paulo fala, de que nem morte, então ele está falando, nem a morte é algo terrível, né? Todos nós brigamos pela vida, mas Paulo fala, olha, eu estou convencido, ele já tinha se convencido disso, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que essa palavra possa ficar conosco, né? Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo, nada. Porque se nós nos separarmos do amor de Cristo, aí nós estamos fritos mesmo, né? Vamos dizer assim no português aí, né? Estamos fritos, estamos acabados se nós nos separarmos do amor de Cristo. O amor de Cristo que está né? O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o amor, né? E demonstrou esse amor por nós quando ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, nós não podemos nos separar do amor de Cristo. Então, tem que ficar claro para nós que não podemos sucumbir à tentação, né? Agora, se, infelizmente, vier algum tipo de prova, e o Senhor não é obrigado, né? Ele não é obrigado a nos livrar da prova, muito embora nós pedimos mesmo, claro, ainda mais nesse corpo mortal que nós temos, né? Nos faz mal, né? Nos faz mal. Talvez uma das diferenças também aí que existe na maioria dos casos é essa, né? A tentação, num primeiro momento, não parece que nos faz bem, porque estão tentando naquilo que você gosta, naquilo que eu gosto de fazer, então eu vou fazer com prazer aquilo. Depois é que vai cair a ficha, vamos dizer assim, né? Mas naquele momento eu faço a tribulação, não. Se é tribulação é porque não é coisa boa, né? Eu tenho consciência que não é boa. A tentação, não. A tentação, ela tem um ar de coisa boa, né? É o que falei, é um convite para você desobedecer a Deus, é um convite. Ela vem muito pintada, né? Ela vem embrulhada num invólucro, né? Muito bonito. Exatamente você ter prazer em fazer aquilo. Por isso que o nome é tentação, né? Está tentando. A tribulação já não. Só que, se viermos a sucumbir na tribulação, temos que ter essa esperança, né? É a maneira que o Senhor quis de passagem nossa, é a vontade do Senhor, né? Nós não temos que questionar isso, né? Eu acho que nós já somos ensinados, né? Eu faço também sempre questão de falar, não cabe a nós ficar questionando isso, né? Até porque os nossos parâmetros são uns, os do Senhor são outros, né? Não adianta, não tem comparação. Não tem. O nosso sentido de justiça é um, do Senhor é outro, né? O Senhor fala que manda chuva e manda sol para os justos e os injustos. Se fosse nós, não, né? Nós mandaria o sol, quando precisa de sol, só para o justo. O injusto não fica com a chuva, inverteríamos, né? Agora, para vir chuva, que venha para o justo. O injusto não tem que ter chuva, porque ele é injusto. A Bíblia fala que não, o Senhor está mandando para justos e injustos. A gente fala, que justiça é essa? É a justiça de Deus. Não queira você entender, né? E nem eu. O Senhor tem os seus caminhos, né? E nós somos grãos de areia, e nós não podemos querer nos revoltar, né? Ou nos voltar para o Criador e querer fazer um monte, igual os sábios desse mundo, né? Os inteligentes desse mundo tentam fazer, né? Ficam questionando, escrevem livros e mais livros, questionando a Deus. Não dá, né? Não dá para perder tempo, né, irmãos, com isso. Não dá para a gente perder tempo, porque... Né? Com outras coisas, né? Também não dá para perder tempo, porque são perfumaria, né? É bom você assistir a uma palestra de um bom psicólogo, de um bom, né, seja lá o que for, ainda mais esses que falam da mente humana. Sim, é bom, só que é perfumaria.
é perfumaria. Não é o principal, é acessório. E o acessório só faz sentido se você tiver o principal, né? Tem gente que usa brinco. Para que é o brinco? É um acessório da orelha. Se você não tiver orelha, para que tem brinco? Colar é porque tem pescoço. Se a pessoa não tem pescoço, para que vai servir o colar? Não é isso? Chapéu, para você pôr na cabeça. Imagina, claro que não vai existir ninguém sem cabeça, mas se existisse, não faria sentido. Então, vamos separar o que é principal e o que é acessório. Se você tiver o principal, ok, o acessório até vai te ajudar, mas vamos dar mais tempo para o principal, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes eu vejo cristãos se perdendo muito, quando digo se perdendo, assim, perdendo muito tempo no que é periférico, né? E não dá o tempo porque é principal. A palavra do Senhor é principal, irmãos. Pode ter certeza. Em qualquer área do conhecimento, qualquer área que você possa imaginar do conhecimento, a palavra do Senhor é principal. Depois faça o restante, mas não inverta, né? Se você inverter, você está fazendo algo errado. Até na administração. É muito interessante estudar administração, ainda mais para quem é empresário, para quem é um gerente, um gestor. Claro que é importante, mas se você é um cristão, pode ter certeza absoluta. Se você estudar a palavra, você já vai estar com 90% do teu problema resolvido, para não falar 100%. Estou falando de só o que está aqui na palavra, né? Que ela vai te ensinar em termos materiais, não estou falando espirituais, não. O que a Bíblia te ensina, você já vai saber, né? Você vai tratar, imagine, você vai pagar, às vezes, muito caro para assistir um palestrante e dizer como é que você tem que tratar os seus funcionários. A Bíblia já diz como é que você tem que tratar os seus funcionários, né? Você vê ele fazendo uma coisa errada, você, como cristão, você já não vai querer arrancar a cabeça dele, não. Você sabe que, primeiro, que você é um indivíduo igualzinho a ele, você é ser humano igual a ele. Ele erra e você também erra, não é isso? Então, você já tem que ter compaixão, porque talvez você, por ter lido a Bíblia e por ser um servo do Senhor, o Senhor tem te abençoado e tem te colocado no caminho certo. Aquela pessoa não teve essa chance, então você vai com muito amor. Nos cursos não vão ensinar isso, não. Né? Vão dar outras técnicas para você. Mas por mais que os cursos ensinem, aí tem uma coisa que os cursos não ensinam. Eles vão dizer que tudo isso que você estudou lá, se você colocar em prática e der certo, ele vai dizer que foi por teus méritos próprios e porque você fez o curso dele. Ele ainda vai te chamar lá um dia para você ir lá e sair na foto para dizer que foi o curso dele que fez com que você se tornasse quem é. E a gente sabe que não é verdade, né? Quem nos torna quem nós somos, se for no lado bom, é o Senhor Jesus Cristo, é o amor de Cristo, né? É a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor. É isso que me faz ser uma pessoa melhor, né? E assim por diante, se eu sou empregado, né? De que forma também eu posso olhar para o patrão? A Bíblia ensina, né? Os cursos não falam muito disso, não, né? Mas se falarem também, volto a dizer, você lendo a palavra do Senhor vai te ensinar também. E mesmo se o patrão não estiver presente, né? Porque a Bíblia fala, né? Por quê? Porque é para você fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Aí é que está. É como se fosse para o Senhor. Então, esse senso de justiça, né, vai vir em você, justiça do Senhor. Ou seja, você quer fazer a coisa certa. E isso os cursos não vão ensinar. Então, eu falo, né, é importante, eu falo para mim, óbvio, né, eu sempre faço questão de frisar que quando eu estou falando para mim. Eu preciso dar mais atenção para a palavra do Senhor, com certeza absoluta, né? A gente cada vez vai chegando mais a essa conclusão. Nós dependemos 100% do Senhor, não é 99,9%, né? É 100% em absolutamente tudo, tudo, tudo. Nós dependemos do Senhor. Nós não somos absolutamente nada em nós mesmos, né? Aquilo que somos é porque o Senhor tem misericórdia de nós, e que nós possamos, então, pedir graça, né, ao Senhor. Então, eu peço que o Senhor Deus realmente fale, né, melhor, o Espírito Santo possa falar melhor ao coração dos irmãos, e que nós, como crentes que somos, né, eu ia até iniciar essa palavra falando de um outro versículo, mas eu falei, vai acabar o tempo ficando curto, né, mas é um versículo, só vou citá-lo, né, é um versículo que está lá em Isaías, capítulo 28 e 20, que diz assim, a cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para cobrir-se, né? Então, essa é uma palavra, Isaías, né? Estava falando lá para o povo de Israel, somos nós, né? O povo de Israel, originariamente, é o povo do Senhor, nós somos o povo do Senhor, mas, mesmo sendo o povo do Senhor, muitas vezes nós nos afastamos, aí naquele momento, eles tinham se afastado muito do Senhor, e aí veio essa palavra, olha, rapaz, vai acontecer o seguinte, né? A cama vai ser curta para você. Não sei quantos tiveram essa experiência já. Eu acho que não tive, não, de dormir numa... Mas eu fico imaginando o que é dormir numa cama curta, né? A canelona fica para fora lá. Então, são duas hipóteses. Ou a cama é muito pequena ou você é muito grande, né? Onde você não tem conforto. Porque você percebe que está lá o pezão, lá parte da perna para fora, né? E o cobertor estreito, estreito.
Você tenta se virar e uma parte fica para fora, cobre a barriga, as costas ficam de fora. Imagina numa época de frio, você com uma coberta dessa, você não vai ter sossego, né? Então, esse exemplo é para mostrar para você, quem vai para uma cama é para descansar, né? Para descansar, é para descansar. E como é que você descansa numa situação dessa? Né? Então, quando nós não estamos com o Senhor, não tem jeito, não tem jeito, alguma coisa vai ficar de fora, ou é a sua canelona lá, que o seu pezão vai ficar de fora, ou as suas costas, não tem jeito, você vai resolver uma coisa, acontece outra, né? Você se dedica muito ao lado profissional, se dedica, está dando muito certo você na tua empresa, você como profissional liberal, seja lá o que for, só que quando você vai olhar, já a tua família está destroçada, né? Os filhos já um foi para um lado, você não conseguiu ver, porque você está num loop tão grande, se dedicando, e aparentemente está dando tão certo, né? Isso em qualquer área, né? E é assim. Ou você, sei lá, um professor também se dedica, o que é muito bonito se dedicar, mas tem outras coisas, né? E é assim. Ou você dedica muito à família, mas esquece do Senhor, não tem jeito que é assim. A família ele trata com uma beleza. Que bonito, né? É muito bonito ver. Só que por isso ele esqueceu do Senhor. Né? Ou ao contrário, se dedicou tanto à família, mas esquece do trabalho. Aí ele também não vai trabalhar porque quer ficar em casa, mas então tem que ter um equilíbrio, né? E quando nós não estamos com o Senhor, não vai haver esse equilíbrio, não vai. Você vai ter sucesso em algumas áreas e em outra não vai ter nada, porque vai faltar cobertor, vai faltar cama para você descansar, né? Agora, quando você descansa, né, no Senhor, a gente vê até... eu até vou ler, porque eu vi que aqui que tem só um tempinho aqui, acho que dá para a gente... A segurança, né? A segurança está somente em Deus. Salmo 4:8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Né? É só o Senhor que nos faz viver em segurança. No Senhor você está seguro. Essas outras coisas podem estar até meio que ruins, né? Poxa, ainda estou aí pleiteando emprego, está difícil, estou numa crise, né? Fui mandado embora em função da pandemia, não sei o quê. Mas quando você está no Senhor, né? Você consegue dormir, você consegue deitar e adormecer, porque você confia no Senhor, né? Um outro versículo aqui, 127, Salmo 127, versos 1 e 2, diz assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Você pode ter sentinela, você pode ter dinheiro para pagar os guardas, para ficar do lado da tua casa. Não vai adiantar nada se o Senhor não guardar a casa. Não vai adiantar. Você pode ter dinheiro, mas não vai adiantar. É isso que eles estão falando. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalha demais, né? Trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O Senhor vai conceder o sono a quem ama, né? Você pode fazer tudo isso, mas se você não... Estão ouvindo, Raquel? Agora deu, porque ele tinha dado uma travada. É, eu percebi. Então, tá bem. Então, que o Senhor nos dê graça, né, irmãos? E se algum de nós perceber realmente que estamos nos afastando do Senhor, temos que voltar, né? Porque não há realmente solução, né? Não há solução para absolutamente nenhum de nós, para nenhuma situação, a não ser no Senhor. Que Deus nos dê graça, né? Que aumente a nossa fé, que possamos ter fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos abençoar. Então, vou entregar o trabalho agora ao pastor, vamos agradecer ao Senhor com 3 glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar pela palavra, agradecer ao Senhor. Santo e eterno Deus, mais uma vez diante da tua presença, Senhor, e neste momento queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra santa, tem trazido às nossas vidas, aos nossos corações, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens falado, meu Deus, tudo que tens nos ensinado, Senhor. E assim, Senhor, possamos, meu Deus, gravar nos nossos corações, meu Deus maravilhoso, para assim, Senhor, sermos melhores cristãos diante da tua presença, amém. Senhor. Pai eterno, soberano, abençoa, Senhor, as nossas vidas, meu Deus. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem pedido de oração? Sí. Los pedidos de oración
Hermanos, yo hoy de mañana y el pastor Josué, ontem fue, ¿no? Pedimos Sim, foi ontem. para orar ontem por um menino filipino, lá em Chile. Hermano, na gravidade dele, ele está melhor, na gravidade. Mas foi muito forte o que deu nele, né? E o médico disse que pode ficar com sequela, tudo mais. Então, vamos continuar orando para que Deus tenha misericórdia por la vida de Felipe. La hermana Esther de Piño dice, peço oração para o meu ombro, o sea, ella pide oración para que el Señor le cure su hombro. Y libertación de mis filhos, oración por mis netos y bisnetos, pela familia Platón, pelo nuevo emprendimiento de mi yerno y pela familia Piño Luis. No sé si hay algún hermano más que tenga alguna petición. Es só ligar aí o microfone e pedir. Salvação e libertação dos meus familiares, eu sigo pedindo. Amém, irmã Manete. Uma petição especial. Amém. Mana, Peço oração também por mim, pela minha casa, né, pelos meus filhos, especialmente pelo Leandro e pela minha tia Yolanda. amém, amém. Alguém mais? Peço oração por mim, pela minha casa, tenho uma petição especial pela empresa e pela minha família, pai, mãe, irmão, todo mundo. Amém, irmão. Peço oração pelo meu esposo que não está se sentindo bem, pastor. Amém, irmã Dinete. Está demorando por ele. Alguém mais? Mana Dimara. Uma petição especial. Vai, mãe. E peço oração por mim e pela minha família. Amém, amém. Aqui mais? Irmã Sofia. Mana Sofia. Peço oração por mim, pelos meus filhos, minha nora e meus netos. Amém. Que Jesus nos guarde. Amém. Irmã Maria. Mana Maria. Quero uma oração por mim e uma petição especial. Amém, Mana E Maria. agradecimento. Amém, amém. Também por o filho de nossa irmã Mirna, para que Deus complete la obra que ya comenzó en la vida de él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de tu presencia, mi Padre, y aquí están las peticiones de tus hijos que han pedido, Señor, con sus bocas, Padre. Han pedido, Señor, porque saben que tú eres el grande oso, el Dios todopoderoso, Señor, el Dios que todo lo puede, Padre. Y venimos y traímos nuestras súplicas diante de ti para que tú oyes con amor, con misericordia, y así también tú puedas contestarle, oh Padre. También te agradecemos por todo lo que nos has contestado y por todo el bien que haces para nuestras vidas, Padre. Continúanos a dirigir, continúanos a guiar. Nós te suplicamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, se assim é a vontade do Senhor, vamos dar término com o hino de número 569. Hino de número 569. Para a glória do Senhor. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi
ti em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui e pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui e que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos céus, louvor. É certo meu perdão, e grande o meu amor. Morri na cruz por ti, fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Demos glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Los avisos que tenemos también son que el sábado la limpieza del templo está con la hermana Raquel y la Irmã Cislete, hermana Cirlei y la hermana Elsa. El domingo por la mañana tenemos nuestra escuela dominical con el hermano Jonatas. A las 11 horas la clase bíblica con los fantoches. Y a las 19 horas tenemos nuestra Santa Ceia do Señor. Que el Señor nos possa abençoar y podamos estar en estos trabajos que el Señor nos dé, no esqueciendo que ainda amanhã, sexta-feira, e o sábado também temos oração, e de la meia-noite da sexta para o sábado temos nosso meio jejum. Que o Senhor nos abençoe e podamos estar todos os irmãos na ceia do Senhor. Também preciso que os irmãos me avisem, todos têm meu número aí, para saber as pessoas, para poder mandar os kits ceia. É só me ligar, ou por o WhatsApp também, avisar para eu poder preparar os kits no domingo, para serem entregues. Amém. É isso. Bom, vamos dar término, sem ser vontade do Senhor, e vou pedir ao irmão Jonatas que nos despeça com a bênção. Senhor Deus, estamos na Tua presença, meu Pai, te agradecendo por esses momentos que Tu tem nos proporcionado de estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra, para compartilharmos a Tua palavra, meu Senhor Jesus, com os Teus servos. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, pela saúde que Tu nos tem concedido. Pedimos agora, meu Senhor, em favor dos Teus servos que também não puderam estar, Tu sabe o motivo de cada um. Cura os que estão enfermos, Jesus, cura os que estão enfermos, entra com providência na vida dos Teus servos, resolva os problemas, meu Senhor, que estão impedindo os Teus servos de estar na Tua casa, entra com providência também. Os que estão agora viajando, os que estão trabalhando, guarda cada um, que Teu Espírito Santo possa falar aos seus corações. Cada um de nós agora, meu Senhor Jesus, nos dê, Senhor, um decorrer, meu Senhor Jesus, de noite abençoado, nos dê, Senhor Jesus, uma noite de paz, com sonhos e visões de Ti,
tenha misericórdia, supre as nossas necessidades e ouve também, Senhor Jesus, pedidos dos teus servos, todas as orações que já foram feitas, meu Senhor Jesus, nessa noite. Tenha misericórdia de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus